Do livro Momentos de Iluminação e Psicografia de Joana de Ângeles. A presença de Deus. Em plena glória da criação, o homem vê. Ouve, sente, pensa e não poucas vezes dá-se conta da presença de Deus. Busca-o na dor, roga-lhe auxílio quando se lhe debilitam as forças. Suplica-lhe soluções para os problemas que engendra e tomba na revolta caso não seja atendido no que deseja e conforme aspira. A sua imaturidade psicológica supõe-no um ser com pendores protecionistas e com paixões humanas, capaz de conceder privilégios a uns em detrimento de outros, simultaneamente portador de caprichos que se exteriorizam em indiferença pelas criaturas, como de esforços e vinganças ao encontrar-se contrariado. A concepção antropomórfica permanece, ressumando a ideia de um Deus aos homens semelhante. Normalmente ficam de lado nos programas de reflexões, os pensamentos e análises sobre a divindade. Aqueles que a aceitam fazem-no por automatismo. Aqueles que a negam não se preocupam em reconsiderar os conceitos. Dizem-se brigados há muito tempo, decepcionados. Outros, porém, desistem de meditar em torno da questão, porque se creem incapazes de qualquer entendimento. Nessas diversas posturas mentais defrontamos a acomodação e a indiferença. Para quem assim se comporta, Deus é uma questão para oportunamente, para depois. Alguns indivíduos que se acreditam intelectualizados afirmam que já superaram o tema e não têm necessidade de Deus. São autossuficientes. Outros apegam-se-lhe com uma fé ingênua, atávica, e não podem passar sem chamar-lhe o nome, independência irracional. Deus, porém, está em tudo e mantém o universo. Desde as leis soberanas que governam o cosmos, até aquelas que agregam e especificam as micropartículas. Mais de 200 bilhões de astros na Via Láctea voluteiam ante a grandeza de 100 milhões aproximadamente de galáxias, movendo-se no infinito do tempo e do espaço, sustentadas pelo equilíbrio em toda a parte vigente. Universos paralelos, quasares, buracos negros desafiam as mentes humanas, que somente agora os detectam, misteriosos, portadores de informações que surpreendem as mais audaciosas concepções sobre a sua origem e da vida universal. Mergulhado na incomensurável grandeza da criação, o homem aceita o fato consumado sem mais amplas e profundas análises. Se a mente, porém, se detém a considerar o que a rodeia, não pode soptar considerações e passar a identificar mais proximamente a presença de Deus. No extraordinário mecanismo do instinto dos animais e na habilidade específica de cada um para a reprodução e a sobrevivência, na assimilação clorofiliana dos vegetais e nos mecanismos que levam uma débil raiz a defender uma pedra ou lhe permitem transformar humus e água em perfume, açúcar e madeira. No sistema ecológico de preservação da vida e nas multifárias espécies que lhe constituem o harmônico e precioso conjunto.
na gigantesca força que, periodicamente, irrompe no planeta, reestruturando, acomodando-lhe as camadas ou canalizando correntes aéreas a exteriorizar-se em calamidades, tais as erupções vulcânicas, os terremotos, os maremotos, os furacões. Na previdência que envolveu o orbe com as camadas de oxigênio e ozônio, a fim de que a vida pudesse manifestar-se e manter-se, em milhares de razões que estão diante dos olhos e dos demais sentidos, falando sobre Deus. Por outro lado, a reflexão em torno da extraordinária maquinária eletrônica do cérebro, com seus bilhões de neurônios, das glândulas de secreção endócrinas, dos conjuntos circulatório e respiratório, o primeiro autorreparador, substituindo capilares, protegendo os cortes com fibrina mediante coágulos tampão, do aparelho digestivo, com a peculiaridade da enzima pitialina, iniciando na boca o milagre da transformação dos alimentos, dos demais órgãos dos sentidos e toda a gama das percepções paranormais facultam que a presença de Deus se faça captada, sentida e vivida. Todavia, se alguma dificuldade lhe surge para entendê-lo, ama-o, entregando-lhe o coração e a vida, conforme lecionou Jesus, com ternura e emoção ao denominá-lo nosso Pai. Joana de Ângeles.